Olá, tudo bem? Você que trabalha com banco de dados, trabalha com a linguagem SQL, que de alguma forma trabalha com sistemas, manipulando, consultando banco de dados, você sabe o que significam essas siglas DML, DDL, DCL, DQL na linguagem SQL? Algumas vezes confundem, né? Tanto D, M, L, DDL são siglas que estão no nosso dia a dia, principalmente para quem trabalha com a linguagem SQL, e às vezes nos confundimos no funcionamento, nos objetivos de cada uma, do que cada um dessas siglas se propõe a nos ajudar nas consultas no banco de dados. Então, meu propósito hoje no nosso vídeo é te explicar isso, justamente é você entender o que significa cada uma dessas siglas que estão tão presentes quando estamos realizando uma consulta dentro do banco de dados através da linguagem SQL. Que são as instruções que compõem as instruções DML, DDL, DCL e DQL. Então, se você tem essa dúvida, se você não sabe nem por onde começa essas siglas, fica aqui com a gente, fica comigo que eu vou te ensinar e você vai aprender de uma vez por todas e não vai esquecer mais. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu preparei um slide para ficar mais didático e ficar mais fácil para que você entenda também. Vamos lá. Então, vamos lá. Banco de dados em vídeo, entenda o que é DML, DDL, DCL e DQL. Essa série que eu estou começando, Banco de Dados em Vídeo, se propõe a passar conteúdo, conhecimento a você que gosta de trabalhar com banco de dados, que é da área de sistemas, até que não seja da área de sistema, que gosta da área de tecnologia, gosta da área de banco de dados. Então eu me proponho, através desses vídeos, apresentar um conteúdo relacionado a banco de dados, que é uma área que eu me identifico muito, eu gosto muito de trabalhar, atuo nessa área. Então eu resolvi criar esses conteúdos relacionados a banco de dados e apresentar em vídeo, não em texto, em vídeo, para que você consiga visualizar as informações e entender também em exemplos o funcionamento de um banco de dados e de tudo que envolve um banco de dados, ok? E o nosso propósito hoje é entender o que é a DML, a DDL, DCL e DQL. Mas antes de começar, eu vou me apresentar. Eu sou Juraci Araújo, eu sou DBA Oracle, DBA SQL Server e também sou consultor BI. E além disso, eu também sou autor do curso SQL para Oracle. Ao final do nosso vídeo, eu vou apresentar para vocês um pouco desse curso que eu preparei para quem quer conhecer a linguagem SQL, para quem quer trabalhar com a linguagem SQL. Tudo bem? Então vamos lá. Antes de a gente continuar, eu preciso dizer a você o seguinte: você sabe o que é SQL? Antes de a gente dizer o que é DML, DDL, DCL, DQL, bem, SQL ela é uma linguagem estruturada de consulta. Esse SQL é um mnemônico que representa, traduzido ao português, linguagem estruturada de consultas. Ou seja, é um conjunto de instruções que vai lhe permitir realizar consultas e a manipulação de dados dentro do banco de dados. O dado, quando ele é armazenado no banco, para armazenar, você precisa passar uma instrução para o computador, para o servidor, para o banco de dados, e você passa essa instrução, que normalmente é a instrução SQL, pedindo para que insira o dado, e quando você precisa consultar essa informação, você também utiliza da linguagem SQL através de uma instrução para consultar aquela informação ou as informações. Então, a linguagem SQL, de modo geral, é um conjunto de instruções estruturada que lhe permite consultar e manipular os dados que estão armazenados dentro do banco de dados. Ok? Então, para a gente iniciar, a gente precisa saber disso. O funcionamento e o que é a linguagem SQL. E dentro da linguagem SQL, foram criadas algumas classificações para que você conseguisse organizar por, por tipo de objetivo cada instrução em blocos, em grupos. E esses grupos são justamente o que chamamos de DML, DDL, DCL e DQL. Vamos entender melhor passando por cada um desses blocos, de cada uma dessas siglas, ok? Vamos lá. DML. Primeiro, DML também é um mnemônico que representa
Data Manipulation Language, ou seja, é uma linguagem de manipulação de dados. Esse conjunto de instruções SQL de manipulação de dados, ou seja, os conjuntos de instruções da linguagem SQL que permite manipular os dados, ou seja, você vai permitir inserir um dado, você vai poder excluir um dado, você pode atualizar um dado, nós chamamos de DML. E no SQL, as instruções que realizam este trabalho são o insert, você tem a possibilidade de inserir um dado dentro do banco. Temos o delete, que permite a você excluir um dado. Você pode excluir um registro, por exemplo, utilizando o comando delete, que é uma instrução SQL também. E você tem o update, que lhe permite atualizar uma informação que já está dentro do banco de dados. Então, o conjunto, ou seja, esse bloco chamado denominado DML, é um conjunto de instruções que lhe permite realmente manipular as informações, os dados que já estão dentro do banco. Então, DML, não esqueça mais. Você pensou em manipular os dados, pensou em inserir, em atualizar, excluir, estamos tratando de DML. Tudo bem? Então, espero que você tenha entendido DML. Vamos à nossa próxima sigla. DDL. Por que deve ser DDL? DML, se você vê o M, você pode lembrar de manipulation, manipulação. E DDL se aproxima também. Se você ver, vai ser data, o primeiro D, aqui é definition, de definição, language. Ou seja, é uma linguagem de definição de dados. E quando pensamos em definição de dados, estamos pensando, você vai definir um dado, você vai definir a estrutura que vai receber o dado. Então você tem que pensar dessa maneira. Então seria o quê? Uma estrutura é uma tabela, é uma visão, são objetos que vão receber ou manipular os dados. Então, o conjunto de instruções que lhe permite criar estes objetos que definem os dados, nós chamamos de DDL. E quais são as instruções DDL? Temos create, para criar um objeto, alter, para alterar um objeto, e drop, para excluir objetos. Vou fazer uma pausa aqui e lembrar o seguinte: estes comandos eles são da linguagem SQL, podem sofrer pequenas variações de banco para banco. Ou seja, no Oracle você pode ter uma pequena variação, no SQL Server você pode ter uma outra pequena variação, mas o padrão, a essência do comando create, alter, drop se mantém, desde que esse banco esteja no padrão ANSI, ok? E normalmente os grandes players, os grandes fornecedores como Oracle, Microsoft, IBM, seguem esse padrão. Então, se você aprende a criar um objeto utilizando a instrução SQL create, você pode utilizar essa instrução no Oracle ou pode utilizar essa instrução no SQL Server. A mesma coisa quando falamos de DML, a instrução de insert, de delete, de update, você pode aplicar em qualquer um destes bancos que segue esse padrão ANSI. Tudo bem? Então, vamos ver aqui um exemplo de create. Veja aqui, eu tenho aqui create table aluno ID number 5. Então, veja que eu estou definindo uma estrutura, que no caso é uma tabela, que eu estou chamando de aluno, e aqui eu estou dizendo que o campo, o atributo que tem nessa tabela é ID e é number de 5. Aqui é um exemplo simples, só para você entender este comando DDL, ou seja, Data Definition Language. Eu estou definindo um objeto que vai receber meus dados. Tudo bem? Então, já aprendemos o que é DML, agora você acabou de aprender o que é DDL. Viu o segundo D aqui, você já sabe o que é definição. Então você pode pensar em create table, pode pensar em alter table, em drop table, ou seja, você vai definir os objetos que vão receber os dados. Tudo bem? Então, vamos em frente. DCL. Mais uma vez eu pergunto se você consegue imaginar do que se trata esse C. Este também é bem simples. O C aqui é de controle, então é da Data Control Language. Agora, nós estamos pensando no conjunto de instruções para controlar o acesso e a autorização do uso dos objetos já dentro do banco. Ou seja, é um controle de acesso ao banco e autorização de uso aos objetos. Então, veja que podemos associar isso a permissões. Então, você vai dar permissão para que você tenha acesso aos objetos e utilize os objetos dentro do banco de dados com as instruções DCL.
Tudo bem? E quais são essas instruções? Nós temos duas: grant e revoke. Grant, você dá a permissão. Revoke, você retira a permissão. São essas as duas instruções de controle da DCL que pertencentes e presentes na linguagem SQL. Tranquilo até aqui, pessoal? Eu acredito que sim. Então, esta é o DCL, é o conjunto de instruções que nos permite controlar tanto o acesso quanto a autorização de uso dos objetos dentro do banco de dados. E aí ficou faltando um, que é o DQL. Esse DQL ele não é muito comum você escutar essa terminologia, esse termo, né, essa sigla. Não é muito comum. Eu mesmo confesso que não escuto com muita frequência, mas existe. E DQL, o que seria DQL? DQL simplesmente ela vai representar o principal comando da linguagem SQL. O principal. Se você já conhece um pouco de banco de dados, você deve estar imaginando que seja esse Q. Já que eu já dei a dica que se trata do principal comando da linguagem SQL, você deve imaginar que esse Q seria Data Query Language, ou seja, é a linguagem de consulta de dados. Ela representa a principal instrução da linguagem SQL, que seria o SELECT. Então, quando você pensa em DQL, você está representando o SELECT, que é a instrução de consulta aos dados dentro do banco de dados. Tudo bem? O objetivo é bem claro, é realizar consulta aos dados armazenados. É esse o objetivo da instrução SELECT. E para você visualizar essa linguagem SELECT, deixa eu mudar aqui, está caindo. Vamos a um exemplo aqui no nosso banco de dados. Bom, aqui estamos no SQL Develop, que é bem simples a linguagem, o comando, a instrução select. Ela tem muitas variações, você consegue realizar obter muitos dados, obter muitas informações a partir dos dados armazenados com a instrução DQL, com o select. Só que eu não teria condições de em um vídeo apenas demonstrar todas as opções, porque são muitas as variações da linguagem da instrução select. Mas o comando básico do select seria select. E aí você tem, por exemplo, asterisco, para você dizer que você quer retornar todos os campos, from, e podemos pegar essa tabela, tb editor, tb editor. Pronto, você aqui está retornando, você está consultando os dados que foram armazenados. Vamos executar aqui a consulta. Perfeito. Então veja que me retornou os dados da tabela editor. Aqui eu poderia realizar um filtro com a palavra-chave where, eu poderia realizar um agrupamento, poderia trabalhar com operadores de conjuntos, posso aplicar funções para tratar o texto, transformar esse texto todo em maiúsculo ou transformar todo para minúsculo, trabalhar com funções de dados, tudo na instrução de select. Mas são muitas variações e realmente esse tempo do nosso vídeo não permitiria eu te apresentar tudo isso, ok? Mas assim, a ideia aqui é para que você entenda essa instrução DQL, que é o select, que seria a principal instrução dentro da linguagem. Só que, como eu falei a você, aqui eu não teria condições de te apresentar todo o conjunto de variações que a instrução select oferece, ok? Então, se você tem o intuito, se você está aprendendo a linguagem SQL, quer aprender com um direcionamento melhor e em aulas, em vídeo, podendo assistir no momento que você desejar, de qualquer dispositivo, no seu computador, no seu notebook, ou até no seu tablet, eu te sugiro que você conheça nosso treinamento. Eu vou acessar ele aqui, está bem aqui, nosso treinamento da linguagem SQL para Oracle. É um treinamento que é bem completo, são quase 24 horas de videoaulas, ok? E aí você tem exercícios muito práticos. E aí você tem todo esse conteúdo, recuperando dados através de SQL, restringindo e classificando dados, funções de uma única linha. Você tem muito conteúdo, aqui são os tópicos de cada módulo. Ok? Se a gente acessar aqui o curso, vou acessar aqui nosso curso, você vai ter aqui um mini currículo, falando um pouco da minha experiência
tanto e profissional e acadêmico. E aqui você tem a ementa e aqui você tem as videoaulas. Veja que a introdução, eu tenho 4 videoaulas, tenho material de apoio, tenho introdução ao curso, então tenho mais videoaulas, tenho material de apoio, tenho o módulo 3, recuperando dados através de SQL. Aí aqui você já está trabalhando, já está conhecendo a instrução de select. Então você vai utilizar, vai aprender as características básicas da instrução select, vai aprender sobre expressões aritméticas, valores nulos na instrução select, vai aprender a utilizar alias ou apelidos, vai aprender como realizar concatenação e utilizar o distinct e o describe. Ou seja, você vai aprender muito através, você que deseja aprender a utilizar a linguagem SQL, você vai ter todas as informações e a prática para que você ganhe a aptidão e o conhecimento para ter o uso da linguagem SQL com tranquilidade nas suas atividades profissionais. Então, se você estiver interessado, sugiro a você que conheça, que clique no nosso link que está aparecendo aqui na tela, então aqui abaixo do vídeo, para você conhecer mais sobre nosso curso da linguagem SQL para Oracle. Tudo bem? Então, era sobre esse conteúdo que eu queria apresentar para vocês hoje. Falar sobre DDL, DML, DCL, DQL e explicar a vocês o que cada uma dessas siglas se propõe dentro da linguagem SQL. Se você gostou do vídeo, eu peço que você dê um joinha. Se você tem algum comentário, quer fazer alguma pergunta, participe, escreva aqui embaixo no comentário, sugira algum conteúdo que eu apresente aqui no nosso canal. Peço que você também se inscreva, se você não está inscrito ainda, se inscreva para receber os próximos vídeos que eu venho a produzir sobre banco de dados aqui no nosso canal. Tudo bem, pessoal? Então, era isso que eu queria apresentar. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!